Então vamos lá. A gente está na última paraxá do livro de Shemot, também conhecido como Êxodo. O primeiro livro da Torá, Bereshit, Gênesis, ele vai desde a formação do mundo, que se completa com a formação do homem, então, os 7 dias da criação, até Adão e Havá, Adão e Eva, mas ele segue ainda com Caim e Abel, vai até Noé, o dilúvio, depois a história dos patriarcas, até a gente chegar em Jacó, que vai passar a se chamar Israel. Logo após, ainda no primeiro livro da Torá, a gente tem José. José vai para o Egito, logo em seguida os irmãos, e assim a gente conclui o primeiro livro da Torá. Ou seja, o primeiro livro da Torá vai falar da formação do mundo, vai falar da formação do homem, do ser humano, não apenas a nossa aparição aqui nesse mundo, mas também a nossa evolução até um estágio em que Jacó se torna Israel. A gente já vai falar mais do que é esse estágio, mas a gente vê todo um drama, toda uma evolução com seus custos e suas dores, até que Jacó se torna Israel. E aí a gente começa o segundo livro, justamente o livro que a gente está concluindo essa semana, o livro de Êxodo, Shemot. Shemot começa com o povo sendo forjado no Egito, tem esse aspecto mais coletivo. Bom, existem 2 grandes acontecimentos no livro de Shemot. O primeiro acontecimento é o Êxodo, nosso êxodo milagroso do Egito. E o segundo acontecimento é a construção do Mishkan. E é disso que a gente vai falar hoje. Afinal de contas, nós estamos na Paraxá Pekudei. A Paraxá em que é concluído o Mishkan, o nosso templo ambulante, nosso templo portátil. E ele é inaugurado no primeiro dia de Nissan. E aqui, para nós que gostamos de estudar Kabbalah, já tem algo que é um prato cheio. Você sabe que o calendário hebraico, na verdade, tem 4 anos novos, mas tem um deles que é o calendário bíblico. Deus nos ordena contar o tempo a partir do momento que a gente sai do Egito. E isso faz todo sentido para Kabbalah. Rav Nachman fala, se uma pessoa não puder ser melhor amanhã do que ela é hoje, para que amanhã seria necessário? O tempo para Kabbalah, ele é contado não em segundos, mas em transformação. O tempo para Kabbalah, ele existe para que a gente possa se transformar. Então, faz todo sentido que enquanto a gente está escravizado, enquanto a gente está no Egito, esse lugar doído, estreito, mas que tem um certo conforto, e o conforto significa eu não preciso pensar, eu não preciso assumir responsabilidade, eu não tenho angústia, porque não sou eu que decido a minha vida. Enquanto a gente está nessa passividade, ou enquanto a gente está iludido com a matéria, enquanto a gente está preso a dogmas, a falsas crenças, a gente fica num estágio em que a gente não está crescendo. E vamos lembrar que no Egito os filhos de Jacó chegaram a ter um nível muito baixo, um nível espiritual muito baixo. Quase o último. Enquanto a gente está num estágio em que a gente não está crescendo espiritualmente, em que a gente não está se transformando, é como se a gente não estivesse vivendo ou fazendo uso do tempo. Ele nem é contado. O tempo começa a ser contado quando a gente se liberta, quando a gente sai da nossa prisão, que às vezes é mental, às vezes é emocional, às vezes é intelectual, às vezes é de hábito, é do corpo. Quando a gente sai da nossa prisão, para de investir energia em coisas inférteis, para buscar Deus no deserto, para buscar uma maneira de investir energia em coisas férteis. O que a gente só vai fazer bem quando a gente estiver na Terra Prometida. Então tem uma busca entre a saída do Egito, uma transformação através da nossa travessia do deserto. Lembra que deserto em hebraico é midbar,
Então, tanto a letra Mem quanto o número 40, que é relativo à letra Mem, que faz alusão aos 40 anos, né? Na verdade, os 40 anos de travessia do deserto não são à toa, né? Ele está ligado a esse 40 e Mem, que significa transformação. O deserto, assim como a realidade, são vistos como uma grande matriz de transformação. E se você não está atravessando o seu deserto e não está se transformando através disso, indo para a sua essência, através de ir para frente no tempo, cara, se você não está fazendo isso, para acabar lá é como se o tempo não estivesse contando. É claro que o tempo cronológico está contando, mas não o tempo do ponto de vista espiritual. Não o tempo do ponto de vista da gente estar fazendo o que a gente veio fazer aqui. Essa é a última paraxá do livro de Shemot, do livro do Êxodo. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai fazer antes da gente começar a nossa caminhada no deserto é inaugurar o nosso templo. Porque senão a gente caminha no deserto em círculo ou no meio... não de uma disciplina ou de uma ordem ou de algo ou de uma busca consistente. A gente pode caminhar no deserto sem crescer, simplesmente vagando pela vida, simplesmente vagando pela vida. Se a gente não aprender a assumir nossas responsabilidades, se a gente não aprender a se transformar. Uma coisa é liberdade. Liberdade pressupõe um certo grau de autoconhecimento e um certo grau de autocontrole. Outra coisa é libertinagem. Libertinagem não requer esse grau de autoconhecimento, nem requer esse grau de autocontrole. E não preciso nem te dizer qual caminho é o que leva a gente para a Terra Prometida. Por isso que a gente recebe a Torá e abraça uma disciplina. Mas isso são cenas do próximo capítulo, porque Shavuot ainda não chegou. No momento a gente está falando que o nosso tempo começa a contar a partir do momento que a gente inaugura o Mishkan. A partir do momento que a gente inaugura o nosso templo interno. É algo muito bonito de se falar, mas como é que a gente faz isso? E a ideia principal desse estudo que a gente está fazendo vem agora. Então presta atenção, hein? Olha só. A ideia principal desse estudo está ligada a um trecho da Parashá de Pekudei, em que Moshe faz uma contabilidade de todo o material que foi usado na construção do templo portátil, do Mishkan, cuja tradução que eu mais gosto é da morada. Da morada. Então, Moisés faz uma contabilidade de todo o material usado na construção da morada de Deus. É como se o seu Moisés interno fizesse uma contabilidade de todo o seu esforço, de todo o seu empenho, de todas as suas conquistas, de todas as realizações ligadas a ter uma morada genuína para Deus em você. Deus está em você, né? Está em mim também. É questão da gente reconhecer. Mas para a gente reconhecer Deus em nós, a gente precisa cuidar dessa morada. Como a gente constrói essa morada? Bom, a Torá descreve como se constrói essa morada para Deus, coletivamente, essa morada física. Que ao mesmo tempo você acredita que Deus habitava essa morada, ao mesmo tempo você acredita que isso é simbólico. Simbólico do quê? De uma morada interior que a gente precisa construir. E construindo a morada exterior, a gente aprende a construir a morada interior. E uma das pistas que Moisés deixa pra gente, e esse é o ponto central do nosso estudo aqui de Pekudei, é quando Moisés vai fazer a contabilidade do material utilizado na construção da morada para Deus. Curiosamente, Moisés contabiliza em peso todo aquele ouro. Bom, não era tão grande, mas o ouro que tinha lá, ele é contabilizado em peso, ele não é contabilizado em valor.
E aqui eu queria que a gente entendesse o que é peso nesse estudo, o que é peso natural e o que é valor. Peso se refere a tudo que é mensurável, ou seja, é como a gente lê as coisas através do véu do tempo e espaço. Lembrando que o tempo e espaço é um tecido, e nós somos a alma que vestimos pedaço desse tecido, desse pó, e animamos durante um certo tempo. E aí tem todo um drama humano que a gente vê, que é expresso nesse tecido, mas esse tecido é apenas o embrulho, a cobertura, ou esse pó que a gente anima, é apenas o embrulho, a cobertura do que é a realidade. Que somos nós, as almas que animam esse pó. As expressões de Deus, deixando suas marcas finitas nesse pó. Mas voltando aqui ao ponto central, Moisés contabiliza o material usado no templo, no Mishkan. Ele contabiliza em peso, não em valor. Por quê? Se você gosta de estudar a Torá, você possivelmente já saiba que quando a gente está falando de peso, a gente está falando de coisas mensuráveis no tempo e espaço, de coisas finitas. E quando a gente está falando de valores, a gente está falando de coisas que não são mensuráveis no tempo e no espaço. E olha que bonito que esse exemplo de Moisés traz para a gente. Moisés contabiliza o ouro, por mais nobre que seja esse material, ele contabiliza o ouro em peso. Porque nós construímos o nosso Mishkan com ações, com emoções, com intelecto, com intenções. Nós construímos nosso Mishkan interno com elementos que se expressam na materialidade. Isso é o peso. Assim como o ouro do Mishkan, da Torá, do Mishkan nosso coletivo, do Mishkan físico, o ouro é matéria que pode ser pesada, pode ser mensurada. O templo interno, feito com este ouro, abriga nada mais, nada menos que a presença divina em nós, o infinito em nós, que não pode ser mensurado. Existe uma diferença incrível entre o peso do ouro do nosso santuário externo ou interno e o valor de reconhecer a presença divina entre nós e em nós. São elementos de ordem completamente diferente e não se equipara o valor financeiro do ouro com o valor, o grande valor da presença divina, seja em nós, seja entre nós. É importante lembrar que tempo não é dinheiro. Isso devia ser bastante óbvio, que tempo não é dinheiro, porque dinheiro, se precisar, se trabalha, se vira, se arranja, sei lá, mas dinheiro você se vira para arranjar. Tempo não, né? Tempo não. Dinheiro é dinheiro, é mensurável. Aí você pode me falar para mim também que tempo é mensurável, e é verdade. Tempo é mensurável. Tanto que a gente perde tempo, né? Às vezes. Porém, o tempo das coisas mensuráveis é aquela que a gente não consegue comprar mais, não consegue trocar. A gente consegue fazer uns arranjos dentro do tempo, no sentido de, olha, você vai trabalhar hoje, eu vou trabalhar amanhã, então tudo bem, isso é uma barganha para a gente ter mais tempo livre. Mas tirando uma situação bem realista, que hoje em dia quem tem mais dinheiro tem uma tendência a viver mais porque tem mais acesso à saúde, e nesse sentido bem mundano, no sentido de
mensurável, daí tempo é dinheiro, porque o cara paga uma cirurgia, com isso ele vive mais, e aí sim, o dinheiro virou tempo. Mas numa visão mais tradicional dessa relação, a coisa é muito simples. Dinheiro você pode arranjar mais, tempo não. Tempo não é dinheiro. E essa frase só pode ser tão amplamente aceita numa sociedade que, para o bem e por mal, é herdeira do iluminismo, da objetividade, da razão, do penso logo existo, ou numa Torre de Babel, se é que não são a mesma coisa. Por que numa Torre de Babel? Porque numa Torre de Babel só valem as coisas mensuráveis. Se caía uma pessoa da Torre de Babel, eles continuavam trabalhando, mas se caía um tijolo, eles falavam: ai meu Deus, a obra vai ficar mais cara, estamos desperdiçando dinheiro. A Torre de Babel é o homem querendo fazer as coisas sozinho e achando que tudo depende dele. Não é o modelo cabalístico. A gente pode falar que tempo é dinheiro na Torre de Babel porque existe uma inversão na Torre de Babel em nossa sociedade. Quando a gente fala tempo é dinheiro, a gente quer dizer que o tempo é importante porque ele pode ser convertido em dinheiro. E isso é uma total inversão. Isso é uma visão que apenas contempla de baixo para cima. A Kabbalah é uma visão que concilia o de baixo para cima com o de cima para baixo. O de cima para baixo diz: cara, o tempo que você tem é a transformação que você fez nessa vida, que você está fazendo nessa vida. E é para isso que você veio. Dinheiro algum vai ter equivalência com isso. Eu espero que tenha ficado claro que quando a gente fala de peso, a gente está falando de coisas mensuráveis. E quando a gente fala de valor, a gente está falando de coisas imensuráveis. Porque assim a gente pode entender uma perspectiva muito cabalística e muito interessante sobre a existência humana. E qual é essa perspectiva? Essa perspectiva se refere sim ao uso do nosso tempo. A gente está aqui para, durante o tempo que a gente tem aqui, criar recipientes finitos que recebam valores infinitos. Bom, o templo externo que a gente constrói com ouro, ele é literalmente um recipiente finito, ou seja, o Mishkan que a gente construiu aqui na finitude, só que ele é habitado pela presença divina, um valor eterno, infinito. O templo que a gente constrói dentro de nós, a gente constrói com palavras, ou seja, faz parte do mundo finito, com atitudes, ou seja, faz parte do mundo finito, com emoções, faz parte do mundo finito, e com intelecto, também faz parte do mundo finito. Ou seja, através disso tudo, a gente constrói um bom coração, a gente constrói um Mishkan, a gente constrói uma morada para Deus em nós. E a partir daí, o uso sábio do nosso tempo é a gente construir moradas com iniciativas, com atitude, ajudando os outros através do exemplo. Mas a gente constrói recipientes para Deus no mundo. Quando você educa Deus, quando você educa alguém, você está criando um recipiente para Deus no mundo. Quando você prepara uma comida gostosa para receber sua família ou amigos na sua casa, e aquilo estreita laços e vocês têm uma tarde agradável juntos e se amam mais, e se sentem mais seguros e têm mais vontade, mais esperança na vida. Olha que lindo! Você cozinhou uma peixada, ofereceu uma casa arrumada, e esses recipientes finitos foram recipientes para valores eternos como amor, esperança, compaixão, confraternização,
e tudo mais, alegria que rolou naquele almoço. Essa é uma perspectiva muito bonita para ver a nossa vida. O que eu tenho feito na minha vida tem sido de fato um recipiente para as coisas mais elevadas que eu acredito? Se você responder essa pergunta, é muito provável que você esteja aproveitando bem a energia da semana de Pekudê. Shavua Tov.